2020 foi um ano diferente, não há como negar. O medo e a ansiedade estiveram presentes na vida de quase todos nós. Muitas foram as perdas familiares. Muitos foram os divórcios. A violência doméstica, a pedofilia e a pornografia cresceram também. Mas tudo isso já foi bastante falado. Agora é preciso mudar o olhar para ver que coisas boas também aconteceram. A natureza foi a primeira a sentir os benefícios do lockdown imposto em quase todo o mundo. Ela se refez e rapidamente mostrou isso. Cabras de montanha pelo país de Gales. Javalis espalhados por Paris. De repente, pinguins pelas calçadas da África do Sul. Na Tailândia, com as praias desertas, houve um recorde de nascimento de tartarugas marinhas. A quarentena e o isolamento social fizeram com que muita gente tivesse que recalcular a rota para seguir em frente sem se abater. Financeira e afetivamente, muita gente enxergou no meio do caos uma nova maneira de viver e de se relacionar. Pais e filhos se reaproximaram e viram seus vínculos ganharem mais consistência. A estrela da Record TV, Sabrina Sato, mãe de Zoe, de 1 ano, deixou a seguinte mensagem nas redes sociais. Em meio a tantas preocupações com tudo o que está acontecendo no mundo e mesmo trabalhando muito de casa para poder ajudar de alguma forma, essa quarentena me permitiu ficar grudada na minha família. Poder brincar com a Zoe de esconde-esconde é alegria pura. Casais redescobriram a relação e solidificaram o amor, o companheirismo e a cumplicidade. Olha, aqui em casa essa pandemia serviu para aproximar a nossa família mais ainda. Eu e a Vera, a gente teve tempo para se curtir mais, para namorar mais, para conversar mais, para acertar algumas coisas que não estavam, legais do nosso relacionamento. E a coisa mais legal que aconteceu nessa pandemia foi que eu me apaixonei de novo pela Vera, porque a gente sempre se amou, né? Agora você se apaixonar de novo, redescobrir aquela pessoa por quem você se apaixonou há 23 anos atrás, isso foi maravilhoso. E a gente ficou muito junto, a nossa família, né? Então a gente pôde valorizar pequenas coisas, né? Eu ficando em casa, sem gravar, fazendo lição com as minhas filhas, brincando com elas, indo na piscina. Enfim, a gente se curtiu demais. Eu tô com o Diogo há 11 anos, em janeiro agora vai fazer 11 anos. Eu acho que ajudou muito, sim, a pandemia, a gente ficar mais unido ainda. Eu acho que, por exemplo, eu chegava em casa, ele estava lá trabalhando de casa, né? Eu não fiz home office, mas ele fez. Então eu acho que ajudou a gente a se conhecer mais ainda, a conviver mais ainda, né? Aquilo, exercitar aí a paciência do dia a dia, a saber entender o defeito da pessoa. Então acho que serviu para muita coisa boa. A quarentena, ela, na minha vida, por exemplo, ela foi muito importante em um determinado momento, na questão de você se aproximar ainda mais dos seus familiares, né? De você estar mais perto, de você, inclusive, atravessar um momento único. A gente nunca passou por isso, a gente nunca atravessou uma pandemia, a gente nunca atravessou uma situação como essa. Então, acho que foi importante no sentido de você se aproximar e atravessar esse momento que a gente não sabe o que vai ter do outro lado, o que a gente está passando, quando vai terminar. A quarentena, ela serviu também para mostrar que muitas coisas que a gente fazia, que a gente ia nos lugares, a gente não precisa fazer, que a gente pode reduzir isso e a gente pode ficar mais em casa, mais com a nossa família, mais com a nossa esposa, mais as esposas com os maridos. Eu acho que isso é muito legal. A apresentadora Ana Hickman e o marido foram surpreendidos pelo diagnóstico de um câncer em Alexandre Corrêa e ficaram ainda mais unidos para enfrentar a doença. Eu acho que é a situação mais difícil da nossa vida. Eu nunca pensei na vida que teríamos que enfrentar isso tudo, mas
Pela força e pela garra dele, ele vai vencer. Pela nossa fé, ele vai vencer. Pela torcida de vocês que está ajudando muito, ele vai vencer, ele já venceu. E o apresentador Marcos Mion confirmou isso numa entrevista à Astrid Fontenelle no YouTube. Parece que a gente tá com uma saudade tão grande pela loucura que é a minha vida e tudo, que a gente se redescobriu de uma forma muito bonita. Só que eu e a Suzana, a gente tem um combinado. Que a gente conseguiu transformar isso numa certeza ao longo de todos esses anos. Que a gente não vai se separar. A gente vai resolver. Seja o que for, a gente vai resolver. Eu sempre falo, eu e ela, a gente teve todas as crises. Tem crise de 2 anos? Tivemos. Tem crise dos 4? Tivemos. Tivemos. Crise da lua? Tivemos todas. Mas a gente sempre optou pelo amor. A gente sempre optou à noite em continuar juntos. Essa é uma certeza que Mion, casado há mais de 15 anos e pai de 3 filhos, leva para o futuro. E a Escola do Amor também se manteve firme e continuou presente, ajudando os relacionamentos. Driblando as limitações da pandemia, os professores não pararam. Pelo contrário, aproveitaram a oportunidade e seguiram dando conselhos ao vivo e direto de casa, quando ainda não era possível voltar aos estúdios. Olá, bem-vindos à Escola do Amor ao vivo na quarentena, versão 3. Versão quarentena. Nós estamos aqui ao vivo de casa. Eles ofereceram ajuda aos alunos e mostraram que é possível transformar um momento ruim em algo positivo. Quando você se adapta rápido, você tem mais chances de sucesso. Isso se aplica ao trabalho, se aplica à quarentena, ao convívio em casa, você se adaptar ao ambiente. Você que está solteira, você está sozinho. Nessa quarentena, você tem que avaliar o que você não tem feito. Uma das maneiras mais aconselháveis para você lidar com isso tudo é você pensar o seguinte: como eu posso fazer o nosso tempo juntos mais agradável e menos estressante possível? E essa é a mensagem que queremos manter para o ano que se inicia. É verdade que as coisas nunca mais serão iguais a antes, mas com determinação, esperança e um novo olhar, existe possibilidade até de ser melhor. É só usar a fé inteligente e seguir firme. A pandemia, ela foi a primeira experiência para nós desta geração. Nunca tínhamos passado por isso e a verdade é que ninguém sabe como vai reagir quando passa por uma coisa pela primeira vez na vida, né? E você às vezes precisa passar por uma coisa assim extrema para você também resolver alguns assuntos pendentes, né? Que você fica assim deixando sempre para depois. Por exemplo, o programa da Escola do Amor já estava há muito tempo assim, a gente querendo fazer ao vivo, né? E nunca que fazia. Na pandemia, o programa só foi ao ar ao vivo, né? E a gente não tinha toda essa produção, não tinha aqui como usar os estúdios da Escola do Amor. E a gente fez de casa mesmo. Então, quer dizer, a gente teve que inovar, a gente teve que aprender a lidar com aquilo que a gente não tinha mais. Então, às vezes, essas situações assim, que a gente fica assim, poxa, por quê, né? Como é que a gente vai sair dessa? Em vez de você ficar perguntando por quê, você tem que perguntar, o que eu posso fazer de diferente agora por causa dessa situação? Como eu posso agir, fazer o melhor disso, né? Fazer a limonada do limão. E não somente isso, às vezes, quando você enfrenta uma coisa na vida pela primeira vez, você nunca tinha passado antes, você naturalmente vai descobrir boas reações que você teve, de forma que você lidou com aquilo de uma forma louvável, uma forma admirável, e também você vai reagir de algumas formas que você vai ficar surpreso da forma negativa que você reagiu. Então, todas as experiências novas revelam algo a nosso respeito, algo bom e algo ruim. Então, cabe a você agora aproveitar que já estamos chegando a este fim de ano e um novo ano, fazer uma avaliação disso. Como você usou a pandemia para o bem? E o que você fez que não foi tão legal? Você pode mudar.
Então, essa é uma avaliação natural que deve ser feita, porque se você não parar para refletir, você não vai chegar a essas conclusões naturalmente. É um exercício que você tem que forçar a si mesmo a fazer, para o benefício do seu relacionamento e da sua vida de forma geral. E nós fomos às ruas de São Paulo para perguntar às pessoas como é que elas lidaram com essa pandemia no relacionamento. Veja só. Vivemos um ano bem difícil. Quais foram as lições que você tirou para o seu relacionamento neste ano de 2020? Esse ano de 2020 foi difícil para muitas pessoas, sobretudo por conta da pandemia. A pandemia acabou dificultando muito. O fato de estar muito próximo traz muita coisa negativa. Sem poder sair, a gente trancado dentro de casa, mais tempo junto. Então, assim, acho que o respeito foi fundamental. Acho que esse momento, né, de quarentena aí, que muitos casais se separaram, né, eu acho que a gente se aproximou mais e entendeu mais o lado um do outro. As pessoas precisam ser mais sinceras, mais verdadeiras. Se as pessoas se amam, elas querem ficar próximas, não é? A quarentena ela acabou me aproximando mais do meu esposo, porque nós tivemos que trabalhar juntos e ficar mais tempo juntos. Serviu para fortalecer vínculos, para me aproximar mais da minha esposa, e eu acredito também que não foi diferente com outros casais, né? A gente acabou se conhecendo um pouco melhor, mais do que quando a gente saía. Querendo ou não, você tende a conversar mais com a pessoa. Algumas pessoas tiveram crise financeira e eu fui uma delas. E aí tem aquele ditado, né? Quando a crise chega, o amor pula a janela. E foi a maior lição que eu e o meu companheiro tiramos, é que nesse momento a gente tinha que ser mais resiliente e acreditar ainda mais naqueles votos que a gente fez, de estar junto, tanto na saúde, na alegria, na tristeza. Foi um desafio diário, porque a gente acabava culpando um ao outro. Eu acredito que esse aumento de divórcios no mundo não foi por causa da quarentena, e sim por causa da falta de sinceridade das pessoas e de convicção na hora de tomar uma decisão definitiva para assumir um relacionamento sério. Eu acho que é mais feridas mal saradas que acabaram sendo expostas pela proximidade obrigatória, né? Acho que esse ano de 2020 ensinou no meu relacionamento que as dificuldades vêm para nos fortalecer e é aí que o amor é provado de verdade, né? Muita gente aprendendo aí boas lições, mas tem gente que não aprende, Cristiane. Tem gente que não importa o que aconteça, pandemia, a pessoa às vezes até assiste a Escola do Amor, gosta dos conselhos e não resolve, porque ela é cabeça dura, assim como o casal do laboratório que nós vamos acompanhar agora. Veja só. O que mais me irrita em você, hoje eu acredito que não é mentir, mas omitir ou não sustentar o que você fala, o que a gente briga muito é isso. Às vezes coisas simples, besta, que você conversa, sei lá, com as crianças ou sobre o seu serviço. Hoje de manhã é uma coisa, de tarde é outra. Eu não omito as coisas, às vezes eu fico sabendo em cima do horário, às vezes no meu serviço. Quando o meu chefe fala, a partir de hoje vamos fazer esse horário. O que você falou? Mas como você não sabia? Acabei de ficar sabendo agora. Uma das coisas que você questiona, ela não me dá sossego. Mentira. Verdade. Mentira. Verdade. Olha. O que aconteceu ontem, quando eu fui sair do serviço? Paixão, eu estou saindo. Eu vou de ônibus, tá bom? O que você fez? E o porquê? Por que você vai de ônibus? Não, eu falei Paixão, eu vou de ônibus. Eu vou descer até o terminal. Mas por que descer até o terminal? O seu problema é o quê? Eu não posso perguntar. Você já acha que é reclamação, você já acha que é questionamento, você já acha que é isso, que é aquilo. Tudo o que acontece é o seu controle. Veja, se eu saio com dinheiro, você fica olhando na minha carteira se eu gastei, no que eu gastei, no que eu vou fazer. Você não é assim? Não, Paixão, você isso não dá. Você não é assim? Pra você fala assim que é carinho, é zelo, é cuidado. Você não é assim? Você me criticou porque eu comprei uma cueca de 10, 15 reais. Aí você falou pra mim assim... Porque você critica uma coisinha que a gente compra em casa por causa do preço? Olha a diferença, olha a diferença. Paixão, eu comprei uma cueca de 15 reais. Viu? Tá sobrando 500. Aonde foi parar? Eu comprei coisa pra casa. O quê? Compramos. Lembra aquela vez que aconteceu? Paixão, vou passar o cartão, vou comprar esse pacote de meia. Quanto tem no banco?
R$200. O pacote de meia custava 12. Passei o cartão, o que aconteceu? Saldo insuficiente. Paixão, onde foi parar o dinheiro? A gente passou no mercado, a gente passou a comprar pizza. Então, na onde que foi dinheiro? Você é grosso quando você vai falar comigo. Você não mede as suas palavras. Você não mede as palavras pra falar, pra ofender. Igual você tá questionando as coisas do cartão. Eu falei pra você, o que eu compro? O que eu faço aqui que não seja aqui tudo pra casa? Ou pra nós? Questionando? Aonde? Eu tô pedindo pra você prestar conta. Você não gosta. Eu tô pedindo pra você prestar conta. Sabe qual é o seu problema? Você quer que eu preste conta, mas você é imune a isso. Você não tem que prestar. Não, você é grosso porque você a gente não pode perguntar nada. Viu? Se perguntar assim, perguntar é uma coisa. Não. Ficar martelando, não é perguntar. Não, é sim. Você não respeita. Isso é uma briga que a gente... Vamos dar uma parada aqui, porque eu quero já falar, Cristiane, para a Andréia, para o Alberto, uma coisa aqui que eles precisam ouvir. Você sabe que no laboratório a gente não mede as palavras, é para ajudar, então a gente tem que ser verdadeiro e na lata, não é? E eu vou dizer logo para vocês aí conversam, um falando por cima do outro, um não ouve o outro, um quer ser mais certo que o outro. Sabe, Andréia e Alberto, a primeira coisa que vocês têm que entender para mudar o casamento de vocês é que vocês dois são chatos pra caramba. Desculpa falar assim, mas Andréia, você é chata. Você é chata e Alberto, você é chato. São dois chatos querendo consertar um ao outro. Chatos porque não ouvem, chatos porque falam um por cima do outro, chatos porque querem controlar um ao outro, querem ficar apontando os erros um do outro. São chatos. Chatos. Vocês precisam entender isso. E uma pessoa chata, ninguém aguenta. Muito menos ficar casado com uma. E a pessoa, Cristiane, que quando a gente fala pessoa é chata, eu sei que todo mundo, eu sei que a gente é chato, cada um é chato do seu jeito, né? Todo mundo tem um pouquinho de chatice dentro de si. Tudo bem, mas aí acho que está um pouco exagerado no caso da Andréia e do Alberto. A pessoa chata, por que ela é chata? Porque ela não tem simancol, ela não se enxerga, ela não olha para si mesma e toma aquela dose de simancol e diz assim, poxa, eu acho que eu falo um pouco demais, eu acho que eu desrespeito o meu parceiro, eu acho que eu às vezes extrapolo, eu passo dos limites, realmente eu cobro aquilo que nem eu faço. Ela precisa fazer uma autocrítica, que é o que a maioria dos casais não consegue fazer. Consegue fazer autocrítica, mas não autocrítica. E é isso que faz a pessoa chata. Mas por que, né? Muitas vezes eles não conseguem se enxergar, né? Eu vejo, Renato, que os dois estão com muito rancor, né? Muito rancor. E quando você tem muito rancor, muita mágoa, você está muito assim, você está por aqui com a outra pessoa, você não pensa mais no certo e errado, no que é justo, no que é injusto. Não, você coloca tudo assim, racional, de lado, e você só se deixa levar pelas emoções. Você está com raiva e você vai falar mesmo, você não vai ouvir o que a pessoa tem a dizer. Você vai falar porque você tem que colocar aquilo para fora, porque você está com muita raiva da pessoa. Então, aí é que está o problema de muitos casais. Vocês têm problemas, como qualquer casal que vem no laboratório porque está com problema. Então, a gente entende porque vocês têm que falar sobre o problema, né? Mas vocês não estão assim, um falando e o outro, realmente isso está acontecendo, ou não é bem assim. Não, é um falando e o outro falando e atacando um ao outro. Atacando, a gente não consegue nem assim, eu não consigo nem pontuar uma coisa, porque já falaram tanta coisa até aqui, né? Então, por quê? Porque está na emoção, não está usando a razão. E aí você, aluno da Escola do Amor, entende porque a gente sempre fala sobre o amor inteligente, né? Porque quando você só fica no sentimento, você faz coisas irracionais, como é o caso do nosso laboratório de hoje. Eu acho que a gente tem que inventar, Cristiane, aqui na Escola do Amor, um chatômetro. Tem que criar um aparelho onde a pessoa consegue medir o nível de chatice dela, né, de 1 a 10. Eu diria que a Andréia e o Alberto estão no 9,5. Não, e olha, quando a pessoa é muito levada pelas emoções, ela fica chata mesmo. Ela sabe que ela está chata. Os dois, inclusive, com certeza
reconhece que estão chatos. Eu espero que, se assistindo, pelo menos, eles tenham essa conclusão. Mas, entenda, o primeiro passo, e eu pode ter um tom assim cômico do que a gente está falando aqui, ao mesmo tempo que é duro ouvir isso, eu sei que é duro, mas é proposital. Mas não estou sendo cômico por ser cômico. Eu estou sendo verdadeiro com vocês. O primeiro passo para vocês mudarem o casamento de vocês é terem um senso de autocrítica e reconhecer quão chatos vocês são, um com o outro. Vocês precisam entender isso. A Andréia precisa olhar para si e dosar um pouco menos a chatice. O Alberto, dosar um pouco menos a chatice. E isso já vai melhorar no mínimo 50% o relacionamento de vocês. Ok? Isso é algo que vocês têm que olhar no espelho, tem que se ouvir, tem que olhar para dentro de si, parar de ficar olhando o outro, parar de se achar que é maravilhoso, eu sou o melhor marido do mundo, eu sou a melhor mulher do mundo porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo. Parar de achar que é tão bom aos próprios olhos e começar a olhar para os defeitos e como você pode equilibrar isso aí. Primeiro passo, mas tem mais. Vamos continuar assistindo. A gente tem constantemente. Às vezes eu falo pra você assim, você é grosso comigo, com outros você não é, principalmente seu sexo oposto. Porque um dia você falou pra mim assim, eu não sei por que eu me dou tão bem com o sexo oposto. Eu falei, você não sabe não? Porque você com essa mania de ser prestativo demais, engraçadinho demais, falar besteira que não deve falar demais. E quem é que não gosta? Se eu sou mulher também adoro. Qualquer uma gosta. A minha vida é sair do serviço e ir pra casa. E nunca tá bom. Você fica me comparando com outras pessoas. Porque o cara lá fez, você vai fazer? Se ele fez errado, eu não vou fazer errado. Aonde você não me compara? Você me compara com a minha mãe. Você me chama de vagabunda. Quando você fica nervoso, você me ofende de tudo quanto é nome. Outro dia, o que você falou? Messias falou que não vê a hora dele chegar em casa. Eu falei, ele deve ser bem tratado mesmo. Deve ser muito bem tratado. Aonde que eu não te trato bem? Você tem carinho de mim, você tem atenção de mim. O que você quer não é uma pessoa para te auxiliar. Você quer uma pessoa que fale, ok, beleza, vai lá, demorou. Isso para você é ser esposa. Infelizmente, é aquilo. Não importa o que eu fale, não importa o que eu faça, você tá sempre certo. Essa é o nosso maior problema. Eu penso a mesma coisa. Você não me valoriza, eu acho que você não gosta de ouvir e a sua opinião formada, como eu falei pra você, ultimamente você anda com essa mente que esses olhos sujos pra mim. Porque a sua implicância comigo de uns tempos pra cá, é por isso que a gente não consegue conversar, porque só você quer ter a razão. Bom, a outra parte que eu vejo que a André e o Alberto precisam entender para mudar essa situação é a seguinte. Tem tanta coisa aí que já rolou, né, já passou, tanta água que já passou debaixo da ponte, que vocês não vão conseguir mudar o passado, ninguém consegue mudar o passado, mas o passado continua voltando no presente, nas discussões e acusações do presente. Então, o que vocês precisam fazer agora, se vocês querem realmente uma chance de mudar esse casamento, é o seguinte: vocês precisam concordar que vocês precisam começar do zero. Começar do zero. O que é começar do zero? Começar do zero envolve principalmente duas coisas. Primeira coisa, começar do zero envolve deixar o passado no passado. Arquivar o passado. Andréia, principalmente eu falo com você, porque eu sei que ele errou muito com você, vocês dois erraram, ele errou muito com você, mentiu, agrediu com palavras, etc. Muitas coisas, mas que você mesma disse no início que hoje não é tanto mais pelas mentiras. Então já houve alguma mudança da parte dele. Mas você continua agindo como se aquelas coisas do passado ainda estivessem acontecendo. Então, se vocês vão mudar, qualquer casal que quer reconstruir o casamento precisa decidir deixar o passado no arquivo morto. Você tem que arquivar o passado. Veja, não é esquecer, ninguém vai esquecer o passado. Mas o passado tem que ficar num arquivo morto. O que é o arquivo morto? Está aqui guardado, está morto, quer dizer, eu não vou ficar abrindo esse arquivo e ficar tirando as coisas de lá que aconteceram, trazendo nas conversas atuais, não. É arquivo morto somente para referência, se preciso for, por alguma razão nova no presente. Do contrário, se não há nenhuma razão no presente para eu voltar atrás naquele arquivo, ele vai ficar ali morto, trancado, fechado,
e não vou mais tocar no assunto. Então a primeira coisa para começar de novo é deixar as coisas do passado no passado. Arquivo morto, ok? Segunda coisa que vocês precisam fazer para começar de novo é fazer diferente do que vocês têm feito até aqui. Então, Cristiane, por exemplo, a Andréia precisa parar de tentar controlar o Alberto. Ela pensa que se ela conseguir controlá-lo, os passos que ele vai, para onde ele vai, com quem ele está, o telefone, etc, etc, ela vai impedir que o que ele fez no passado ele faça de novo. E não vai, isso é uma ilusão, ninguém consegue controlar ninguém. Você, Andréia, tem medo. E eu entendo você, porque eu já passei por isso, não com o Renato, mas eu passei por isso com o meu filho, né? Ele aprontava muito e por medo de ficar pior a situação, você começa a querer controlar. Você vai lá e vê o que está fazendo, o que está fazendo no celular, quanto dinheiro que sobrou, quando saiu e tá, onde está, liga, mas você está indo por ali por quê, né? Sempre pensando que há segundas intenções, porque você tem medo. Você tem medo que o Alberto venha te trair. Você tem medo. Então você, por medo, você tem essa atitude, essa reação, que é muito comum, Renato. Isso é uma reação muito comum das mulheres hoje. A mulher tem essa... É natural para a mulher querer controlar, né? E ela não faz isso porque ela quer ser chata. Ela não faz isso porque ela quer prejudicar. Ela faz isso porque ela quer resolver, tipo, prevenir uma coisa que ela acha que vai acontecer. Só que não funciona. Não funciona, sabe? Eu falo para você e todas as mulheres do mundo, quando você é controladora, você está dando um tiro no seu pé, tá? Porque você fica errada na situação. Ela faz o papel de carcereira, não é? E nenhum ele não homem... olha para o erro, ele olha para como você está sendo controladora e chata. Ele pode estar errado, e não tenha dúvida, já vou falar com o Alberto sobre isso, mas a pessoa que tenta controlar os passos da outra, ela se faz de carcereira, como se você criasse uma prisão, jogasse o outro dentro e trancasse a pessoa. Você não vai sair daí, você não vai fazer nada, você vai comer a hora que eu falar, você vai dormir a hora que eu falar, você vai acordar a hora que eu falar, você não vai fazer nada a não ser que eu deixe você fazer ou diga para você fazer. Não dá para ficar casado com alguém assim, não dá. Então desista. O que você precisa fazer ao invés de controlar é deixar bem claro as regras do jogo. Andréia, quais são as regras do jogo? Eu não vou admitir mentira, eu não vou admitir que você me engane, que você diga que vai em tal lugar e vai estar em outro lugar. Eu não aceito A, B, C, D. Você tem que deixar isso bem claro para ele. E se ele errar, quais vão ser as consequências disso? Que não é você ficar tentando impedir que ele erre. Você simplesmente tem que deixar claro o que você não vai mais aceitar e o que vai acontecer se ele fizer novamente. É isso, não tem controle. Tem regras e consequências. É assim que tem que agir dentro do casamento. Agora, o Alberto precisa, o que ele tem que fazer diferente daqui para frente para recomeçar, Alberto? Você precisa, primeiro, perder o complexo de bom moço que você tem. Você tem um complexo de bom moço. Você se acha o melhor marido do mundo. Mas você tem um histórico aí que dá para entender por que a Andréia é assim. Por que ela tenta tanto te controlar? Porque você tem um histórico negativo, muito negativo com respeito a ela. Mentiras, omissões e muito amiguinho com o sexo oposto, que traz desconfianças. Então, tudo isso que você fez no passado e talvez não esteja mais fazendo agora tanto, não sei se ainda faz, tudo isso você precisa fazer diferente, sendo verdadeiro com ela, transparente. Você tem que voluntariar a informação. Antes dela perguntar, você já deixar às claras tudo que você está fazendo para reconquistar essa confiança. Você tem que respeitá-la. Não é porque você está na hora da raiva que você tem direito de chamar a sua esposa disso, daquilo outro. Porque isso é abuso. Você não deve fazer isso. Ninguém, nem com a esposa, nem com ninguém. Então não é desculpa do seu temperamento, que você está com raiva e tudo mais. Então, respeite a sua esposa, trate-a com o carinho que ela merece, que ela é sua esposa. E se ela briga tanto pela sua atenção, é porque ela não tem. Ela com certeza sente que não tem tanta atenção de você como o seu trabalho tem, como os seus colegas, as outras mulheres têm.
Ela não tem essa atenção. Por isso ela briga, por isso ela fica chata. Mas ela é chata porque você é omisso. Omisso no seu papel de marido. Mude isso que você vai ter a melhor esposa do mundo. Então é isso que você precisa fazer de diferente. Vocês dois. Então, recapitulando, começar do zero, deixando o passado arquivado no arquivo morto e fazer diferente daqui para frente. E não se esqueçam, deixem de ser chatos. É só fazer alguns ajustes, né? No jeito que você lida com a situação no casamento, tá? Bom, nós temos aí uma pergunta sobre confiança, Renato. Vamos ver qual é. Preste atenção nessa simulação, uma pergunta desta aluna, e muitas mulheres estão passando por isso. Vamos acompanhar. Faz 6 meses que descobri que meu marido me traía com uma vizinha. Ah, então, me desculpa. O tempo foi passando e quando a gente viu... Você conhece? Por 2 anos. Uma moça mais nova do que eu. Só quando ela confirmou tudo para mim é que ele confessou. Amor! Você não acreditou naquilo. Que amor! Não é verdade. Isso não... Como que eu não vou acreditar? Você ficou com uma mulher do nosso próprio prédio. Se você me amasse, você não tinha feito isso comigo. Meu mundo desabou. Sempre fui uma mulher dedicada. Sempre procurei estar bem para ele. Fazia tudo o que ele queria, em todos os sentidos. Você tá tão cheirosa. Ao contrário dele, que sempre dava uma desculpa que estava cansado. Já tá tarde. Ele falou que o problema não fui eu, mas eu não deixei de faltar com nada e que eu era melhor para ele. Então, eu perguntei por que havia feito isso e ele não me disse. Ela tava daquele jeito, ela é toda chamativa, isso acontece. Talvez por isso, acho que não foi só por diversão. Ele disse que me amava e que estava arrependido. Falou que durante esse tempo, ele me traiu só algumas vezes. Disse que foi uma aventura, não havia amor, apenas algo físico. Ele insistia que estava arrependido, se humilhou, chorou, me pediu uma segunda chance para provar que seria diferente. Sei lá, me dá uma chance, vai. Mais uma chance, por favor. Chance? Que chance? Tanto que ele insistiu e jurou arrependimento que eu o aceitei de volta. Ainda moramos no mesmo lugar e isso me incomoda. Estou desempregada e não acho outra casa para alugar. Nossa vida virou um verdadeiro inferno. Sinto raiva dele, raiva de mim, raiva dela. Desce. Sempre que a encontro ou escuto a voz dela, me dá um ódio mortal dele. Eu nunca mais olhei pra ela. Olha assim, Na nossa última briga, chegamos a nos agredir. Por mais que ele fale que nunca mais vai me trair, eu não consigo acreditar. Tem dias que ele passa a semana toda trabalhando. E quando está em casa, fica enfiado na internet. Quando eu reclamo, eu sou a chata. Pra mim, eu tô falando do nosso filho. Eu tô esperando uma resposta. Poxa, mas essa resposta não pode ser depois do nosso jantar? Tá bom, vai. O que você quer? O que é tão importante assim? Recentemente, chegamos ao consenso de que é melhor nos separarmos. Mas meu coração fica apertado. Eu fico repetindo a todo momento que é melhor assim. Terminar agora antes que passemos a nos odiar. Superou tanta coisa. Quero ter paz na minha vida e não viver assim, desconfiada de tudo, achando que a qualquer momento eu vou ficar sabendo novamente que ele continua a me enganar. Eu devo terminar? Meu coração diz que é o melhor, mas tenho medo de me arrepender e ao mesmo tempo em que tenho medo de passar tudo isso de novo. Me ajudem, por favor. Quando há traição, isso é muito comum, você perder totalmente a confiança na pessoa e ficar como você está, né? Então isso é normal. E o que tinha que ter sido feito, né, que é aí que muita gente não faz, né, é você falar para ele mudar para depois vocês conversarem sobre o futuro do relacionamento. Mas não foi isso que aconteceu. Você aceitou ele de volta, assim, só porque ele falou que estava arrependido, né? E Renato, você sabe que muitos homens têm essa mania, né? Ele fala, olha, eu tô arrependido, vou mudar. Fala,
mas não necessariamente mostra isso, né? E foi o que aconteceu. Ele falou que estava arrependido, que tinha mudado, e aí ele voltou com ela, insistiu e voltou com ela. Só que não mudou. E pior, ficou ainda tendo certos comportamentos que mostravam que ele não estava assim, se esforçando nem um pouquinho pelo que aconteceu no relacionamento deles. É porque às vezes o homem acha que só porque ele parou de trair, parou de cometer o ato da traição, o casamento já está perfeito. E não é, você tem que entender que você causou uma ferida muito grande, você traiu a confiança, você estragou o que havia de bom ali no relacionamento. Você não entende que antes da traição já havia um problema, no mínimo de caráter da sua parte, e que não é agora você simplesmente dizer, tá bom, não vou fazer mais, me desculpa aí, foi mal, não significou nada para mim. Não é isso que vai reparar este medo da tua esposa de que isso possa acontecer de novo. E só o fato de ter parado o ato da traição não significa que agora o casamento está às mil maravilhas, porque muitas coisas com certeza estão faltando, estão deficientes, estão aí precisando ser reparadas dentro do relacionamento. Coisas como o diálogo, a intimidade, a transparência, a verdade. Por exemplo, a gente viu ali a cena do celular, quer dizer, eles comendo ali na mesa e ele no celular e não dando atenção para ela, quer dizer, a falta de atenção é outra coisa. Então não é só você dizer, mas eu não faço mais, eu não estou fazendo mais isso. Por que você está reclamando? Tá bom, você não está fazendo mais o problema que você fazia antes, mas você não está fazendo um monte de outras coisas que você deveria estar fazendo para reconstruir esse relacionamento. Aí que está o problema. Agora, da parte dela, eu vejo que, como você disse, fazer drama não vai resolver. Né? Fazer drama e chora e briga. Ela tem que ser racional. Ok, a gente pode até conversar, mas você vai ter que mudar primeiro, né? Muda primeiro, a gente não precisa divorciar nesse momento, vamos dar esse tempo para o relacionamento, você muda e você mostra, você prova que você mudou, e isso não vai acontecer em uma semana nem um mês, tá? Você prova que você mudou e aí depois a gente pode conversar. Então nesse tempo, né, você vai vendo, avaliando o comportamento dele, porque essa coisa de só falar e você já acreditar no que ele fala e já mudar junto com ele, voltar ao que era antes, não dá. Por isso que você estava nessa situação. E aí, Renato, desgasta a relação também, porque você não está confiando, nada foi provado que ele mudou, né? E ela fica, claro, ela fica chata, ela fica pensando que ele está traindo de novo. Então, deixa ele mudar. Quem errou foi ele que tem que vir atrás de você com as mudanças que ele tem que fazer. Eu acho que os nossos convidados de hoje aqui, a Elisângela e o Marcelo, que estão aqui no estúdio com a gente, bem-vindos, tudo bem? Tudo bem. Eu acho que eles se identificam um pouco com essa história aí, principalmente você, né, Elisângela? Bastante. Você passou por uma situação, muitos maus pedaços no seu casamento. Foi. Várias situações, né? E fazia drama assim também? Chorava bastante, nossa, ajoelhava. E adiantava alguma coisa? Na hora, eu acreditava. Ele fazia, eu acreditava, porque além dele pedir perdão, né, e muito choro, e aquilo mexia comigo, vendo ele chorar. Eu falava assim, poxa, olha o que eu tô causando para ele. Ele deve estar falando a verdade, porque ele tá chorando tanto. Não é possível. Vamos saber por que ele chorava tanto e fazia você acreditar. Vamos ver aí um pouquinho uma introdução da história da Elisângela e do Marcelo. A gente já volta aqui para saber como é que eles superaram tudo isso. Não foi pouca coisa, não. Olha só. Os contos de fadas. Eles também se tornaram um projeto de vida para esta mulher. Meu nome é Elisângela Martins César Leal, sou professora de educação infantil e sempre tive um sonho, né, de me casar e ser muito feliz. Conheci o meu marido aos 19 anos, ele era atencioso, ele me ligava todos os dias no horário de almoço no serviço, assim, demonstrando muita preocupação comigo, atenção, querendo saber como que eu estava, ele me dava presente. Eu procurava demonstrar para ela e para todas as pessoas que eu era uma pessoa correta, uma pessoa leal. Eu até brincava, né? Meu sobrenome é Leal. Mas a suposta lealdade estava só no nome mesmo. Desde adolescente eu já era viciado em pornografia. Eu já assistia filmes, né? E a internet ainda não era tão famosa, né? Depois de um tempo que ela começou a
a ter esses acessos, eu comecei a ter acesso à internet, e aí foi eu percebi que eu era muito viciado mesmo, eu não conseguia abrir uma página de internet sem procurar pornografia. Namorei com ela já com esse vício. A gente foi planejando esse casamento que a gente queria muito, mas logo em seguida, já na lua de mel, já veio a primeira decepção. Ele falou que aquilo que ele esperava tanto não era tudo aquilo que ele imaginava. Aí eu perguntei o que era, aí ele falou que era a relação entre nós dois. Eu até fui fiel, né? Fiel em relação a outras mulheres, né? Mas a pornografia sempre conviveu comigo, sempre me seguiu. Após mais ou menos por volta de 7 anos de casado, foi quando eu comecei a atrair a minha esposa. E depois disso foi ladeira abaixo. Comecei a primeira vez e eu nunca tive uma amante fixa, né? Uma pessoa fora do casamento fixa, mas tive muitas mulheres. Eu tive muito mais mulheres do que antes de eu casar. Inclusive eu saía muito com garotas de programa, eu não tinha pudor. E aí também eu vi um e-mail com uma conversa com uma moça da faculdade. A minha esposa, ela conhecia a ponta do iceberg. As coisas que ela pegava era sempre a menor parte do que eu realmente fazia. Essas conversas que ela pegava era muito pequena, perto de toda a sujeira que eu fazia realmente. Assim foi indo as conversas pelo celular. Aí o último foi um áudio e para mim foi o fundo do poço. Eu ouvi a voz do meu marido para uma outra mulher. O sonho do casamento estava enfim encerrado. Naquele momento, Elisângela só queria se livrar do que para ela se tornou um pesadelo. Ali eu falei, não, agora chega. Eu já tinha feito de tudo. Eu era uma mulher que levava café na cama, que fazia massagem nos pés quando estava cansado, não deixava faltar nada para ele, preparava tudo do jeito que ele queria, deixava ele sair com os amigos, futebol, churrasco, não tinha não para ele. Eu cheguei a falar para ele, eu sei que você não me ama tanto, mas não tem problema, eu amo por nós dois. Então não precisava ele se preocupar, né, em me amar. Quando ela pegou esse áudio, na quarta-feira, na terça-feira ela já não me deixou dormir na cama, eu tive que dormir na cama dos meus filhos, porém eu percebi ali que a situação era um pouco mais grave do que todas as outras vezes. Ela estava disposta a se separar de mim dessa vez. A Elisângela e o Marcelo vão contar pra gente agora como que eles venceram tudo isso aí. Como você viu, não foi pouca coisa que eles passaram. E eu chamo a atenção de você que está passando por algo semelhante no seu casamento. Você foi traído ou traída, tem sido talvez constantemente traído. Você já está cansado de mentiras do parceiro. Talvez você tenha um parceiro viciado, seja em pornografia, drogas ou outra coisa. Você já cansou de promessas vazias, já cansou de acreditar, dar chance, separar, voltar. Presta atenção na história deste casal. Como é que eles venceram tudo isso? E se você conhece alguém que está passando por isso agora, avisa a pessoa para sintonizar aqui no programa. Bom, Elisângela, você aguentou muita coisa. São 19 anos de casamento? 21. 21 anos. Quer dizer, você aguentou muita coisa. Aguentei. Por que você não deixou ele antes? Então, ou você chegou a separar por algum momento? Por um tempo eu falei para ele ir para casa da mãe dele para a gente voltar a namorar. Né? Eu não queria outra pessoa, eu queria ele mesmo assim. Falei, ó, vai para casa da sua mãe e a gente volta a namorar. Talvez a rotina do casamento, você acha que tá cansado. Então você, no final de semana, você vem aqui, buzina, eu me arrumo e você me pega e a gente namora. Aí ele foi. Ele foi para casa da mãe dele e não reclamou. Só que daí não deu certo, ele voltou. Aí ele voltou e a gente sentou para conversar. Mas até então eu só tinha um problema, que ele me colocava muito para baixo. Ele me humilhava muito, falando que nada estava bom e reclamava do peso, da aparência. Ele sempre fazia isso comigo. Então eu coloquei isso para ele. E essa frase que ele falou, que a gente teve a lua de mel, e logo que ele falou, eu carreguei ela durante 7 anos. Então, na nossa relação, eu sabia que eu não era mulher suficiente para ele por causa dessa frase que ele falou. Então, nesse dia que ele voltou, eu quis conversar com ele que aquela frase ainda eu estava carregando ela. Com certeza, Marcelo, acho que você não queria dizer isso. Na verdade, você tentava encobrir os seus erros jogando algum suposto defeito sobre ela. Exatamente. O fato de chorar, o fato de ter um remorso, né? Porque
existem duas coisas distintas, que é o remorso e o arrependimento. Né? Eu tinha muito remorso, chegava em casa, ficava triste quando eu olhava para ela, né, pelo que eu fazia, né? Na verdade eu comecei isso depois de 7 anos de casado. Até então eu era viciado em pornografia, que é uma forma de traição também, mas eu não traía ela com outras pessoas, mas eu já tinha isso, então esse vício me transformou nesse homem que nada me satisfazia. Realmente, o meu casamento não me satisfazia porque eu era viciado em algo que era fictício, em algo que era diferente do realmente dia a dia de um marido e uma mulher. Uhum. E após 7 anos de casado, que foi quando eu voltei né, a gente ficou um dia, né, separado, foi uma coisa muito rápida. O remorso novamente, né, eu chorei, eu usava essa estratégia, era uma estratégia mesmo, o choro era uma estratégia. Porque eu sabia que quando eu chorava, quando eu me entristecia, ela ficava com dó e aí ela me perdoava e eu tinha liberdade novamente para voltar a ser quem eu era. Eu era 2 pessoas, eu era uma pessoa dentro de casa e outra na rua. Uma forma de manipulação. Exatamente. Né? Não havia arrependimento e é isso que as pessoas precisam entender. Essa diferença entre remorso e arrependimento é muito importante. A pessoa que sente remorso é um sentimento passageiro, um sentimento de pesar que não é suficiente para fazer a pessoa parar de repetir, de fazer o mesmo erro depois. Arrependimento é outra coisa. Arrependimento envolve não só sentimento de pesar, envolve mudança de comportamento. E isso não acontecia com o Marcelo. Que, aliás, eu queria enfatizar também essa questão da pornografia, que você foi viciado por 7 anos e depois passou a praticar, buscando mulheres de fato, traindo a sua esposa. Que a pessoa viciada em pornografia é praticamente garantido que ela vai, se ela continuar, ela vai praticar na vida real aquilo que ela vê na pornografia. E vai buscar, porque ela não se satisfaz com o parceiro, porque na pornografia ela está sempre vendo novas coisas, novidades, então o parceiro nunca vai atender o que a pessoa espera. Então ela vai buscar fora do casamento. E por isso que eu acho incrível o fato de quantos casais, quantas pessoas, tanto marido quanto mulher, toleram a pornografia dentro do casamento, achando que é uma coisa normal, natural, que vai apimentar a relação, etc. E não sabem que eles estão preparando o terreno para uma traição. E não só isso, Renato, não é só a traição, não é só esperar isso do parceiro, mas também tem muitas mensagens que a pessoa que assiste uma pornografia recebe. Por exemplo, você desvaloriza a outra pessoa, sabe? O sexo oposto você desvaloriza ele completamente. Então hoje você tem aí muitas mulheres falando, não, tem que me respeitar, tem que me valorizar e tal, muitos homens também falando isso. Só que a pornografia mata tudo isso, né? Ali é promovido a violência, né? É uma forma agressiva, uma coisa assim banal, uma coisa suja, né? Então isso você coloca tudo dentro da sua cabeça. E aí quando você está num casamento com uma família ali que não merece toda essa sujeira, toda essa violência, toda essa agressão, toda essa desvalorização de pessoas, você coloca aquilo para fora, porque está dentro de você. Então era isso que o Marcelo, foi isso que você fez na lua de mel. Você estava cheio daquela sujeira dentro de você, que você carregava por muitos e muitos anos, desde a adolescência. E quando você teve ali a lua de mel, que era para ser naquele momento bonito, puro e tal, entre os dois, você colocou toda aquela sujeira que você tinha para fora e fez ela se sentir mal, né? Isso. E aí, por outro lado, o que muitas mulheres têm feito por causa disso, né? Elas têm se sujeitado a muita coisa, a muita agressão, muita desvalorização, muito desrespeito. Elas se sujeitam por quê? Por amor, porque amam. E às vezes querem fazer o jogo para competir. Não, eu vou competir, eu vou ser melhor. Então ele fala, você não é bonita o suficiente, você não é isso, não é aquilo, e ela fala assim, aí ela vai lá e começa a fazer cirurgia plástica, começa a fazer um monte de coisa para ficar bonita para ele, né? Então é uma coisa tão... faz tanto mal, né? A pornografia faz muito mal para as pessoas, para os casais. E eu não sei por que ela é tão promovida por tantas pessoas hoje em dia. E às vezes não é a pornografia, é a comparação. Porque pornografia é uma forma de comparação. Então, às vezes a pessoa não pratica a pornografia, mas fica comparando com os outros, né? A partir do momento que o seu cônjuge te faz sentir que você está numa concorrência com todas as outras pessoas do sexo oposto, você não está num casamento, você está num jogo.
E não dá. Se o seu marido chega para você e fala, olha, se você não perder peso, eu vou pegar outra mulher, que tem um corpo melhor que o seu. Se a tua esposa chega para você e fala alguma coisa, olha, se você não fizer isso, eu vou trocar você por outro homem. Quer dizer, você não está num casamento, numa parceria, você está numa concorrência aberta. Não dá. Então era o que você fazia ela sentir, você por muito tempo se rebaixou por causa disso. Bastante. Eu fui me anulando, né? Tudo que ele falava, eu falava assim, não, eu vou melhorar, eu tenho que melhorar, né? Nessa época de Natal mesmo, a agenda dele já era cheia de passeios e barzinho, né, com os amigos. Então eu falava assim, agora eu vou ser legal, eu vou ser muito legal, porque ele falou que eu não gosto de mulher chata, então eu vou deixar ele fazer tudo. E assim era, eu deixava ele fazer tudo e chegava ruim e ainda cuidava também. Então, assim, tudo que eu pudesse fazer para ele me notar, eu fazia. Isso aí que você está falando é importante a gente frisar, porque é assim, é errado. Né? Por mais que seja bonito, né? Eu me sujeitei tanta coisa por amor. Sim. É bonito, mas é errado, porque você está habilitando a pessoa de continuar te maltratando. Você está falando assim, faz mais, me maltrata mais, me traia mais, porque eu vou continuar te amando mesmo assim. Então, não dá para a pessoa mudar, né? Você estava incentivando ele, pensando que você estava ganhando ele, você estava incentivando ele e até afastando ele de você. Isso. Porque você, com certeza, Marcelo, via que ela não se valorizava por causa disso, e isso até promovia de uma certa forma, essa forma que você tratava ela. Eu me aproveitava da situação, né? Eu me aproveitava, já que ela não se valorizava, eu aproveitava isso para poder continuar fazendo as minhas coisas erradas. Você via que ela era uma pessoa fraca, em outras palavras. Exatamente. Você podia fazer exatamente. Isso. Ela me permitia. Ela me permitia e eu fazia. Eu tava, que legal, ela está aceitando e eu estou fazendo. Então, aparentemente, era bom para todo mundo. Até você falou ali no final do VT que houve um momento que ela fez algo diferente, que você percebeu que algo tinha mudado. Sim. Não é? Foi quando você já tinha começado a ouvir as palestras? Ainda foi? Não. Eu tinha pegado esse áudio, né? E eu acho que foi a primeira vez que eu tive uma atitude, uma reação de falar, para. E depois que eu peguei esse áudio, ele não aceitava dormir fora da cama. Para ele, isso era o fim. Apesar de tudo, ele não saía da cama por nada. Mas aquele dia eu falei, não. E por isso que ele sentiu, agora é sério, porque ela nunca falou não para mim. E eu falei, não, na cama você não vai dormir. E aí a gente ficou 2 dias sem conversar. Isso foi numa terça e na quinta eu chamei ele para participar das palestras. Eu falei, já tentei de tudo, né? Do meu jeito, da minha maneira, vamos ouvir as palestras. E você só conseguiu que ele viesse na palestra porque você fez uma coisa que você nunca tinha feito antes, né? Você condicionou. Você realmente, olha, chega, deu, né? Foi desse jeito mesmo. No dia da nossa última briga, né? Que ela pegou meu celular e ela constantemente pegava meu celular e achava algumas coisas. Como eu comentei, era a ponta do iceberg, né? A sujeira maior estava encoberta, né? Eu era refém do meu celular. Meu celular vivia de cabeça para baixo, vivia no mudo, né? Dentro de casa, era, né, vendo mensagem sempre escondido dela. E eu dormia com o celular debaixo do travesseiro e acordava assustado se o celular estava debaixo do travesseiro, porque se ela pegasse alguma coisa... Então eu tinha esse medo dela pegar, né? Eu era refém do meu celular só não levava para dentro do box comigo, porque senão ele ia molhar, senão eu levaria também. E aconteceram 2 eventos engraçados. Dentro do carro, se tocava alguma música de sofrência, eu escondia o celular, porque eu ficava com medo dela ter vontade de pegar meu celular. Então eu escondia, eu virava de ponta cabeça, colocava no meio das pernas para esconder dela. E uma vez eu desmaiei por causa do meu celular, porque ela pediu meu celular. Nós estávamos em um casamento, estávamos em um casamento e eu estava com o celular, né? O casamento acontecendo, a noiva entrando, estava entrando, estava chegando na frente do altar ali para se casar e ela pediu meu celular. Naquele momento eu fiquei passado, eu comecei a sentir um nervoso de tal forma, eu desmaiei. Desmaiou. Eu acabei com o casamento, eu desmaiei antes da noiva dizer o sim. Quando ela condicionou você para continuar, que você fosse às palestras com ela, você aceitou logo de início? Sim, eu aceitei porque, apesar de tudo,
né, eu nunca deixei de amá-la da minha forma, né? E quando eu entendi que ali realmente ela teve uma atitude, ela teve uma posição, e eu vi que eu ia perder meu casamento. E eu não quis perder meu casamento. Então foi a forma que, quando ela falou vamos, eu falei vamos sim. Isso faz quanto tempo que vocês começaram? A gente chegou dia 9 de julho. 5 meses. Nas palestras. Deste ano? Isso, foi. Na pandemia. A pandemia mudou a nossa vida. Mudou. E aí, o que aconteceu de lá para cá? Porque foram 20 e poucos anos. 21 anos. Em 5 meses está dizendo que mudou? Mudou. Mudou primeiro, eu participando das palestras, eu tive que mudar, né? Eu vi que eu tinha que mudar. Tinha muita coisa que eu carregava, né? Esses complexos, as palavras dele. E eu falei assim, poxa, não é bem por aí, eu não sou isso que ele fala. E aí eu aprendi que, olha, eu sou forte, eu não preciso carregar esses complexos, essas palavras, essas mágoas, não preciso carregar isso comigo. Porque eu poderia estar com ele e ainda continuar carregando tudo, né? Tudo isso, e também não poderia estar com ele e estar infeliz, a mesma coisa. Então eu falei assim, não, eu preciso mudar. Eu tenho o meu valor. Se livrou desse passado, dessa carga. Dessa carga. Complexo, as palavras que você ia guardando, tudo de ruim que ele falava, te colocando para baixo. Sim. Quer dizer, o que nós falamos ali para o casal do laboratório, que é zerar, né? Isso. É deixar, se livrar desse passado. Do passado. Okay. Nas palestras eu entendi que isso seria muito importante. E esse perdão. O perdão também eu aprendi que eu teria que perdoar, que é bom para mim. E o perdão, ele cura. Eu falo que o perdão, ele cura a gente. Então eu perdoei e fui deixando essa bagagem de palavras, de mágoas, de sentimento e ressentimento. Fui deixando. E o Marcelo, como é que você mudou, Marcelo? No primeiro dia da palestra, eu entendi que estava tudo errado. Mas você sabia que estava errado? Eu sabia, mas assim, você se condiciona a viver daquela forma. Né, você fazer coisa errada é mais gostoso do que fazer a coisa certa. Então eu estava acostumado, eram anos daquela forma. Porém, quando eu vi que eu ia perder meu casamento, que veio esse... Opa, peraí, eu preciso mudar. E eu entendi, na primeira palestra eu entendi que eu precisava mudar. E eu resolvi mudar realmente. Deixar de ser aquele Marcelo fake, aquele Marcelo que tinha uma máscara, né? Então, dentro de casa eu era uma pessoa legalzona, fazia de tudo para que ela não descobrisse. Então, eu era o cara legal para ela não descobrir e para as pessoas até me ajudarem quando ela descobrisse algo, né? As pessoas iam falar, poxa, mas o Marcelo não, ele é tão legal, tão bacana. Então, eu vivia e eu entendi que eu tinha que ser uma pessoa só. Você mudou também com essa questão da pornografia? Porque o vício da pornografia é muito difícil. Sim. Foi algo que eu entendi ali nas palestras. Eu entendi que a raiz de todos os males veio de lá, né? Então, o meu maior problema começou disso. Então, na primeira palestra, eu entendi os meus erros, né? Entendendo, em cada palestra que nós íamos, era passada uma direção, né? E eu fui entendendo que aquilo estava errado. E o celular? O celular hoje, eu não sou mais refém do celular. Hoje é uma tranquilidade. Eu não tem mais o que esconder? Não tem mais o que esconder. Não tem razão. Não tem mais pressão caindo por causa do celular. Não tem passando mal. Não passa mal, não tem mais problema de ficar refém, né? Tenho que levar para lá ou para cá. Não, hoje é... Quer dizer, veja só o impacto de apenas 5 meses, aliás, não foi 5 meses, porque vocês já mudaram há algum tempo. Sim. Foi praticamente imediato, né? Porque vocês vieram decididos. Então, veja o impacto da mudança das palestras na vida deste casal, que não tinha como a coisa acontecer, eram 21 anos agindo dessa forma. Então, se você está aí vivendo essa situação e você quer mudança, então, como a Elisângela tomou uma decisão, ela se posicionou. Para continuar, a gente vai ter que buscar ajuda. Posicione-se você também. Faça isso. E ainda que o cônjuge não queira, você venha buscar ajuda. 2 eventos especiais que vão acontecer neste fim de ano. Neste domingo, amanhã, 9h30 da manhã, eu convido você para estar com a gente aqui no Templo de Salomão, na Bênção dos Casais. Ou nesta virada de ano, 2 horários, às 18 horas, dia 31 de dezembro,
a palestra que Cristiane e eu faremos aqui no Templo de Salomão, 18 horas, e também às 22 horas na Vigília da Virada. Romper o ano aqui no Templo de Salomão. Você é convidado. É gratuito, mas se você não fizer nada, isso sim vai sair caro para você em 2021. Tá bom? Celso Garcia, 605 no Brás, no Templo de Salomão. Nós esperamos por você e agradecemos a participação de vocês. Obrigada. Tá bom? Ótimo 2021 para vocês, bem diferente dos anteriores. E nós voltamos semana que vem. Até a próxima, alunos. Tchau, tchau. Tchau.